gostaria de compartilhar com vocês nesse texto alguns princípios norteadores para a nossa vida. E a vida, quando a gente fala assim de forma bem genérica, tem a ver com todos os momentos. Tem momento que não está acontecendo nada, tem momento que está acontecendo tudo, tem momento de desafio, tem momento de tristeza, tem momento de choro. Tem todos esses momentos na nossa vida e nenhum de nós escapa deles. E o livro de Neemias, ele é um livro cheio desses princípios para nortear a vida da gente, através do exemplo, da narrativa. Então, nós não vamos encontrar aqui leis dizendo assim, viva desse jeito. Mas nós vamos observar a vida de Neemias e através da vida dele nós vamos aprender com as lições que ele mesmo testemunhou na sua vida ou que ele viu na vida dos outros. Então nós não vamos aprender só o princípio norteador do que a gente deve fazer, mas vamos aprender do que a gente não deve fazer também. E vamos aprender sobre coisas que são inescapáveis, que todo mundo está sujeito, mas às vezes a gente vive a vida inteira pensando que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. Então é um pouquinho de cada uma dessas coisas aí que a gente pode aproveitar aqui nesse livro. Deixa eu dar o contexto para vocês. Nós não sabemos exatamente quando foi escrito, mas o que foi escrito é o que tem a ver com os acontecimentos no final do ano 500 a.C., né? Provavelmente por volta de entre 550 e entre 499 a.C., nesse período aí desses 50 anos. Por que nós sabemos que é esse período? Por dois motivos. Primeiro, por causa do rei, que é Artaxerxes. Não apenas rei, mas é o imperador Artaxerxes. Segundo, porque é um período em que nós vimos, inclusive no domingo aqui na escola dominical, nós estamos vivendo um período intermediário entre o rei Dario, depois dele o imperador Dario, depois Assuero e depois Artaxerxes. Nesse período aconteceram fatos interessantes. O povo de Israel está vivendo desde 600 a.C., portanto há quase 100 anos, fora de Israel e fora de Judá, porque eles foram sequestrados por Ciro, o imperador Ciro, e eles foram levados para a Babilônia. Os que ficaram em grande miséria, as cidades ficaram destruídas, e o povo que ali ficou foi apenas aqueles que os imperialistas não quiseram aproveitar e não foram levados exilados para a Babilônia. No final já do governo de Ciro, nós estamos lendo isso lá em Esdras, por exemplo, nós estamos estudando aqui domingo de manhã, Ciro decide liberar uma turma para voltar para Judá. Ele libera esse pessoal. Quando esse pessoal chega em Judá, eles encontram tudo, absolutamente tudo. Casas, muro, templo, encontram tudo destruído. E eles começam a trabalhar e começam a reedificação do templo. Mas logo que eles começam, os povos estrangeiros que viviam misturados ali naquela região da Palestina, começaram a causar empecilho. Tentaram se infiltrar no meio da construção, e começaram a difamá-los, e começaram a fazer uma oposição, alegando que se aquele povo se reestruturasse, eles seriam perigosos para o império, ao ponto de que eles resolvem redigir uma carta e mandar essa carta, agora não mais para Ciro, mas enviou a carta para Dario. E Dario lê aquela carta e ele entende que realmente aquilo ali procedia, e eram perigosos. Então, durante o período de Dario, de Assuero e início do período do império de Artaxerxes, a construção foi proibida. Eles voltaram, mas eles não podiam reconstruir o templo. E eles estavam lá sem recursos, numa pobreza terrível, sem nenhum tipo de segurança, tentando reconstruir suas casas. Mas o que acontecia era exatamente o oposto. Por causa da miséria deles, a situação deles só se agravava. Outro aspecto é que nem todos tinham voltado. Muita gente ainda estava vivendo exilada na Babilônia, por dois motivos. Um grupo que tinha sido liberado, mas não quis voltar, não quis ir embora, preferiu ficar lá na Babilônia mesmo.
E outro grupo não tinha nem força e nem liberdade para voltar. Alguns não foram liberados para voltar. Nesse íntere aí, você vai encontrar a história que é descrita aqui de Neemias. Especialmente no início do capítulo, conta a vida de Neemias lá na corte do rei Artaxerxes, ou do imperador Artaxerxes. Como que Neemias vivia lá na corte de Artaxerxes? Neemias é judeu, né? Está exilado, e ele vivia na corte como um escravo. Ele era um escravo, e era um escravo que tinha uma função muito peculiar. Ele era o copeiro do rei. Ele diz aí no final do capítulo: nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa função era uma função de extrema confiança. Apesar de ele ser um escravo, mas ele era um escravo em quem Artaxerxes confiava plenamente. Por quê? Porque o copeiro do rei, além de servir diretamente o rei, sua comida e sua bebida, o copeiro do rei, sempre que o rei desconfiava que alguma coisa podia não estar certo com a sua comida, o copeiro do rei tinha a nobre função de experimentar a bebida ou a comida antes do rei, para não correr o risco do rei ser envenenado. Vejam só, por esse contexto aí, nós entramos no texto e nós vamos começar a aprender com Neemias. Primeiro princípio que a gente pode aprender com Neemias é a respeito de como nós devemos viver mesmo diante das dificuldades da vida. Olha aí, nós não vamos pelo versículo 1 do capítulo 1, mas nós vamos direto lá no capítulo 2 e a gente vai aprender uma coisa muito interessante sobre Neemias. Versículo 2: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por que o rei percebeu que ele estava triste naquele dia? Porque Neemias, apesar de ser um escravo, Neemias, apesar de ser um servo que tem uma função muito difícil, Neemias não vivia triste. Neemias era alguém que vivia alegre e feliz. Ele é dono da frase: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é alguém que vivia feliz. Ele tanto vivia feliz e alegre, que o dia que ele apareceu triste, o rei notou. O rei percebeu que ele não estava feliz, percebeu que alguma coisa estava errada com a vida dele. Logo então, a normalidade de Neemias não era viver emburrado, chateado, com a cara feia. A normalidade da vida de Neemias era o quê? Era sorridente, semblante alegre, leve e feliz. Vejam só, vamos tirar Neemias dessa história. Imagine se fosse você que fosse o copeiro do rei. O dia que você chegasse triste lá, o rei ia perceber que tinha alguma coisa errada com você, ou ele simplesmente achar: mais um dia que meu servo chega aqui com a cara feia, emburrada e chateada. Isso é para a gente pensar. Porque problema todo mundo tem, mas eu acho muito difícil que alguém tenha um problema maior do que esse problema que Neemias tinha. Neemias era exilado fora do seu país, escravo numa corte e copeiro do rei. Todo dia ele corria risco de morrer. Tudo bem que ele vivia num lugar pomposo, porque eu acredito que a corte do rei, o palácio, devia ser um lugar pomposo, devia comer boa comida, mas ainda assim ele era um escravo e corria o risco de morrer todos os dias. Mas nesse dia ele chega diante do rei triste, e o rei nota. Primeiro princípio aqui nosso para a vida: nós que tememos a Deus, e Neemias é alguém que teme a Deus e crê em Deus, nós temos, isso daí não é opção, isso daí é preceito sobre a nossa vida, é ordem, é necessidade, é algo que é imprescindível na vida de um cristão, que ele seja alguém feliz, animado. Gente, como é que nós vamos convencer o mundo de que o que nós fazemos aqui está certo, e de que o nosso Deus é bom, e que nós somos pessoas cheias de esperança, e que nós estamos caminhando para o céu, se a gente anda de cara feia, emburrado? Aí você podia pensar: mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. É claro que eu não tenho como saber, só Deus sabe. Mas você já parou para pensar que as coisas que Deus nos prometeu, elas não servem,
elas não conseguem ser colocadas numa balança ao lado das coisas que nós passamos, porque as coisas que Deus nos prometeu são infinitamente maiores. E nós vivemos, lembra o apóstolo Paulo fala, que nós temos que viver por fé e não por vista. O meu humor não pode ser ditado pelas coisas que eu vejo e que eu sinto e que eu passo. O meu humor precisa ser ditado pelas coisas que eu creio, pela fé. Esses dias eu fiz um vídeo sobre fé, explicando que às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é fé. Eu perguntei a uma pessoa, o que é fé? Fé é acreditar em si mesmo, acreditar que vai dar tudo certo, acreditar no amanhã, acreditar. Eu falei assim, você está... Desculpa, mas isso aí não é fé. Isso aí você pode chamar de positivismo, você pode chamar de pensamento forte, você pode chamar de um monte de coisa corrente, mas isso não é fé. Fé é quando você junta duas palavras que começam com C. Você junta o crer de acreditar, e do outro lado você junta a crença. Crer na crença. Parece estranho isso? Mas é exatamente isso que está lá na Bíblia quando ela define fé. Se você ler Hebreus capítulo 1, versículo 1, aliás, capítulo 11, versículo 1, o texto vai dizer o seguinte, vai dizer que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, e a convicção a respeito de fatos que não se veem. Nas duas frases você tem certeza, tem a ver com crer. O que esperamos tem a ver com crença. A segunda frase tem a ver com convicção, crer. Fatos que não se veem, a nossa crença. E a Bíblia está cheia de esperança para o nosso coração, de promessas de Deus, promessa quanto ao futuro, promessa quanto aos inimigos da nossa fé, aos inimigos da nossa vida. Deus nos encheu de promessas. E viver por fé então é viver na crença de que, é viver crendo naquilo que Deus nos deu como conteúdo de crença, crendo em Jesus Cristo, crendo na obra que Ele realizou, crendo nas promessas que Ele fez, crendo no céu que Ele nos preparou, nas moradas eternas. E quando a gente vai abastecendo o coração com isso, a gente vai entesourando no coração da gente alegria, entusiasmo, convicção, força para sorrir quando está tudo indo de mal a pior. E aí a gente consegue. Não é como as pessoas falam aí, o fulano gosta de sofrer, né? Ele é masoquista. Não é isso não. É fé. É um poder que as pessoas, somente quem tem fé no coração conhece esse poder. Não existe nenhum poder igual a esse, que é o poder de você conseguir vencer as circunstâncias através daquilo que você crê. Muito bem, o que leva um homem como Neemias a viver feliz na condição que ele estava? A fé que ele tinha. E a fé que ele tinha é a mesma que nós temos, porque ele acreditava no mesmo Deus que nós acreditamos. Então o mesmo princípio que está presente na vida de Neemias, ele precisa ser buscado e ele precisa ser vivenciado por nós. Que princípio é esse? É o princípio da alegria ultra circunstancial. Precisa estar alegre em todas e qualquer situação. Aí vai chegar um dia que eu vou estar igual a Neemias. Um dia vai ser além das minhas forças. Mas esse é exatamente aquele dia que começa com choro, mas termina com vitória e alegria. Esse é o dia especial do testemunho. Todos os dias são normais, mas o dia que eu não vou conseguir sorrir, nesse dia é o dia que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, e aí eu vou poder dar um testemunho. Teve um dia nessa minha caminhada que eu mais chorei do que sorri, mas nesse dia Deus foi o meu socorro e Ele atendeu o meu clamor. Esse poderia ser o testemunho de Neemias, mas não pode ser a regra. Entenderam o que eu estou falando? Não é que você não pode ficar triste nenhum dia, mas a tristeza na vida do cristão, ela é exceção, ela não pode ser uma marca da vida do cristão. E é isso que nós aprendemos com Neemias. Tristeza não era a marca da vida dele, tristeza era uma exceção. Esse é o primeiro aprendizado que nós temos com Neemias. Segundo, que não é um aprendizado, mas é uma constatação. Não é um princípio, mas é algo que você precisa guardar. Nunca, nunca, nunca você estará numa situação tão ruim na vida que não possa piorar. Guarde bem isso. Quando você pensa assim, já cheguei no fundo do poço, acredite, ainda dá para ficar pior. E às vezes a gente se ilude achando, não, agora não tem como piorar mais.
Tem. No meio disso tudo chega lá alguém e chega para Neemias. Se já não bastasse as coisas que Neemias enfrentava diariamente, chega lá um parente dele e traz a triste notícia, que a turma que voltou, ao invés de estar bem, está junto com os que não foram exilados, mas eles estão em grande miséria. Eles não têm segurança nenhuma. Todo mundo que passa lá por Judá saqueia o pouco que eles têm, abusa das mulheres, são violentos com os homens, matam os nossos filhos, até os túmulos dos nossos pais são violados. Aí quando Neemias ouve isso, é demais para ele, é mais do que ele conseguia aguentar. E então aí vem o princípio para nós. Quando está tudo muito ruim, você acha que não dá para piorar, e aí vem alguém com a notícia que você descobre que ficou pior ainda, esse momento você tem que fazer o quê? Esse é o momento que a gente precisa, mais do que nunca, dobrar os joelhos e ir falar com Deus. É isso que Neemias faz. E por mais óbvio que pareça, mas vocês já viram que quando a coisa aperta, fica feia, a gente faz na realidade o que a gente está mais acostumado a fazer. Quem está acostumado a gritar e a brigar, grita e briga. Quem está acostumado a comer na hora que fica nervoso, vai se empanturrar de comida. Quem está acostumado a beber, vai encher a cara. Não é? Quem está acostumado a reclamar, vai reclamar mais ainda. Né? Porque normalmente a gente acaba fazendo na hora mais triste, aquela mais tensa, quando você não raciocina mais, você acaba fazendo aquilo que já está no automático. Então, por que nos momentos mais difíceis na vida, que deveria ser óbvio que a gente dobrasse o joelho e buscasse a Deus, a gente acaba fazendo outras coisas, e às vezes faz bobagem? Talvez porque oração não é um hábito na vida da gente. Porque se fosse um hábito, essa seria a primeira atitude a tomar na hora que as coisas ficam realmente feias. Na vida de Neemias está bem claro que isso aí é hábito dele. Neemias, diante de qualquer situação de dificuldade ou de uma grande oportunidade, a atitude dele era orar. Se você observar, a partir aí do versículo 5, ele vai orar. E se você observar lá no capítulo 2, quando o rei pergunta para ele o que ele quer, o que ele faz? Ele: orei ao Senhor e disse ao rei. Ou seja, oração era uma coisa automática na vida de Neemias. Diante de uma dificuldade ou diante de uma oportunidade, a atitude de Neemias é sempre a mesma. Que atitude é essa? É buscar a Deus em oração, é falar com o Senhor, é falar com o Senhor de verdade. E por mais óbvio que isso pareça, especialmente para crente, mas a gente precisa guardar isso. Princípios para a vida toda. Viver com alegria sempre, porque a alegria tem que ser a normalidade da nossa vida. Tristeza é a excepcionalidade. Segundo princípio, orar em todo o tempo. O próprio Senhor Jesus disse o que para nós a respeito da oração? Orai sem cessar. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ficai em Jerusalém, orando, até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. E você vai encontrar no Novo e no Antigo Testamento uma insistência de Deus, através da sua palavra, para que nós oremos. E a gente ora muito pouco. Eu não vou fazer pesquisa sobre o quanto vocês oram, mas você pode avaliar, né? Tem gente que, se juntar tudo que ora num dia, vai dar 3, 4 minutos. É aquela oração rápida na hora que levanta, é aquela oração mais rápida ainda antes de comer, porque a fome está apertando, e aquela oração que nunca termina, né? Que é aquela oração que você começa no travesseiro e só no outro dia que você descobre que você dormiu e não terminou a oração. Isso, irmãos, fica bem claro, isso não é vida de oração. Isso não é vida de oração. Essa oração, essas 3 orações aí não contam. A gente fala assim: eu oro 3 vezes ao dia, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu oro também, na hora que eu acordo, na hora do almoço, na hora de dormir. Não, não é isso que Daniel fazia. Daniel separava um tempo de oração. Não era assim: estou levantando da cama e antes que um raio caia na minha cabeça, já vou falar: Senhor, obrigado, e me dirijo durante o dia. E é aquela oração de 30 segundos que você já sai correndo. Não. Daniel, que é patrício de Neemias,
em períodos diferentes, mas Daniel fazia o quê? Daniel, se estivesse no seu lugar, iria colocar o relógio para despertar 1 hora mais cedo, ia passar 1 hora orando de manhã. Depois ele ia diminuir o almoço de 2 horas dele para um almoço de 1 hora, ia passar mais 1 hora orando. E depois ia chegar de noite em casa e antes de dormir ele ia passar mais 1 hora orando. Isso dá para chamar de vida de oração. Tá? Alguns lugares no mundo as pessoas têm mais disciplina do que a gente aqui no Brasil e consegue. Quando eu estive lá em Seul, na Coreia, o coreano é da cultura dele essa disciplina, né? Que nós não temos. E a maioria dos coreanos são evangélicos. E destes evangélicos, 100% deles começam o dia exatamente da maneira que eu vou descrever para vocês. Eles acordam 4 horas da manhã, se preparam para o trabalho e vão para a igreja. Das 5 às 6 da manhã, todo coreano crente passa na igreja, todos os dias. Aí você vai à igreja, como nós somos, igreja de 8.000 membros. Você vai lá às 6 horas da manhã, ou 5 horas da manhã para a reunião de oração. Os 8.000 membros estão lá. Não tem 5.000 membros, 3.000 membros. Estão os 8.000 membros. Não cabe dentro do templo, tem 3 salão com telão, todo mundo está lá. Aí não é estudo bíblico. O pastor canta 2 hinos, lê um texto bíblico, faz um comentário de 5 minutos e sobra 40 minutos para o pessoal orar. Todo mundo dobra o joelho, não tem bate-papo. Não é orar de 2 em 2, que a gente mais conversa do que ora. Cada um vai, dobra o seu joelho e ó, e oração. Isso é vida de oração. Depois disso, aí a igreja oferece um café da manhã para todo mundo, que o café da manhã deles não é igual ao nosso. O café da manhã deles é uma água com broto de soja e um arroz. E aquele broto de soja, eles põem uma pimenta bem forte ali no meio e vão comendo arroz com aquele caldo ali, quase que uma canja, porque alguns acabam misturando. Esse é o café da manhã do coreano. Lá não tem essa cultura de comer pão e tomar café como a gente. Não existe isso lá. Quando a gente estava lá, eles fizeram isso porque tinha uns brasileiros lá, eles estavam com medo da gente não conseguir se enquadrar. Mas esse é o café da manhã deles. E aí eles vão ter o dia deles, voltam para casa, 6, 7 horas da noite, ninguém fica dormindo, fica até madrugada assistindo televisão. 6, 7 horas da noite, o coreano que tem que trabalhar, ele vai dormir. Quem fica fazendo farra são os estudantes que passam o dia na escola e podem dormir até. Esses daí vão esticar um pouco mais à noite. Mas dormem cedo. Vida de oração. O que nós aprendemos com Neemias e aprendemos em toda a Bíblia é que nós precisamos de vida de oração. Pensem bem, Jesus Cristo, ele se retirava na madrugada para orar, porque durante o dia as pessoas não deixavam ele ter esse tempo. Agora, se ele, que é o Filho de Deus, ele precisava de um tempo a sós com Deus, todos os dias na madrugada ele saía para orar, quem dirá nós? Quem dirá nós? E Neemias, aqui no meio da tribulação, da dor e da tristeza, ele tira um tempo para orar, porque a oração é fundamental. Alegria é normalidade, tristeza é exceção. Oração é fundamental na vida de todos nós, porque é isso que nós deveríamos fazer no automático, diante de todas as circunstâncias, sejam boas ou ruins. Outro aspecto: há tempo para tudo na vida, inclusive tempo de chorar. Versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essas duas coisas, a oração e o choro aí, estão juntas. Mas por que eu estou falando que há tempo de chorar? Bom, se a normalidade é alegria, a tristeza é exceção, o choro aqui também, ele é uma exceção, mas ela é uma exceção necessária. Esses dias uma pessoa disse para mim: pastor, eu nunca chorei na vida. Eu falei: rapaz, não sabe o que é bom. Dario, chorar é bom ou é ruim? Por quê? Tem que chorar. Tem que chorar. Chorar tem a ver com verdade. Ninguém chora de fingimento. A não ser aquelas, as carpideiras, né, que são contratadas para ver para chorar nos velórios, né? Mas
pessoa chora, é verdade. E sabe um dos maiores problemas que nós estamos vivendo no século XXI? É que é difícil saber quando uma pessoa está sendo verdadeira ou não. As pessoas vestem uma máscara dia e noite, é o que acontece lá no Facebook. A pessoa pega a foto mais bonita. Ontem eu dei uma bola fora terrível. Terrível. Eu estava num determinado lugar e tem uma pessoa lá que eu sigo lá no Instagram, né, que é um profissional da saúde, né? E de repente essa pessoa está na minha frente, eu não reconheci. Daí alguém falou assim, é a fulana. Eu falei, é mesmo? Mas está diferente daquela que está no Instagram. Daí depois eu falei, poxa vida, Senhor. Depois eu falei, me desculpa, mas tudo bem, aquilo lá apareceu outra pessoa. Mas daí já não tinha mais jeito de consertar, já estava feito, já. Aí tudo que eu falar ia piorar. Mas às vezes na vida, a gente está fazendo a mesma coisa que você faz no Instagram, no Facebook, mostra uma coisa que você não é. Mas quando a gente realmente abre o coração e chora diante de Deus, às vezes chora diante de uma pessoa querida, diante de uma dificuldade, ou de uma frase que não foi bem dita, ou de alguma coisa que você fez que não foi legal, é muito mais autêntico do que a gente ficar com aquele sorriso plástico que não significa absolutamente nada e que faz com que os relacionamentos sejam enfraquecidos. Por quê? Porque você não vai enganar outra pessoa que é exatamente igual a você. Se você sabe fingir, o outro sabe fingir também. Se você sabe perceber quando alguém está fingindo, o outro também sabe. Não adianta, a gente perde muito com essa coisa de querer manter a pose. O negócio de manter a pose só afasta as pessoas da gente, né? Então, Neemias chorou. Outro benefício de chorar é o que o Hugo colocou aqui, é que você tira aquele sufoco de dentro da alma, aquela coisa que fica engasgada aqui. Alivia o coração. Parece que não, mas olha, volta e meia falta choro um pouco na gente, né? Quando você chora, parece que você tira aquele peso das costas, põe isso para fora. É importante. É importante também porque quando a gente chora, a gente está demonstrando que está além das nossas forças. A gente ora, a gente faz umas orações para Deus que eu fico imaginando que Deus lá do céu e fica rindo da gente. Porque Deus está vendo você de dentro para fora. Ele está vendo que seu coração está destruído. E você está lá, ó poderoso Senhor. E a gente fica falando aquelas frases bonitas para Deus, mas lá por dentro você não quer falar nada, você só quer chorar. E Deus fica olhando, falando, por que esse camarada está fazendo esse negócio? Será muito mais fácil ele só chorar, porque o Senhor entende gemidos inexprimíveis. Não é assim que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós? O Espírito Santo, ele leva as nossas orações diante de Deus e intercede com gemidos inexprimíveis. Ou seja, tem linguagem? Não tem linguagem, mas Deus sabe. Então tem oração que não tem palavra, só tem choro, mas diz muito mais sobre o que a gente está precisando do que quando a gente ora com as palavras. A gente precisa, por isso, aí você vai entender por que Jesus fala assim, quando vocês forem orar, entra no quarto de vocês, tranca a porta e ora ao Senhor em secreto, porque o Deus que te vê em secreto, Ele te responderá. Porque no quarto a gente chora com um pouquinho mais de facilidade. A gente não tem que ficar com medo do que os outros vão pensar se a gente está chorando ou não. Volta e meia, às vezes eu choro pregando, porque eu me emociono. O pastor Daniel também faz isso. A gente chora. Sempre chega alguém no final do culto e fala, pastor, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Não cometi nenhum pecado daqueles cabeludos assim. Pode ficar sossegado. A gente chora porque eu também sou um homem pecador. Também enfrento problemas na vida. Também fico triste. Às vezes eu choro de alegria, né? Às vezes a gente está aqui na frente e a gente sabe do que está acontecendo na vida das pessoas e de repente você começa a ver. Sabe uma das coisas que mais me faz chorar quando eu vejo alguém chorando? Porque eu tenho esse sentimento de que isso é muito bom. E às vezes a gente vê alguém que vem caminhando duro. De repente você está aqui na frente e vê a pessoa chorando no banco. Aí não tem como você resistir. Você vê que a obra de Deus está acontecendo no coração da pessoa. Aí o choro de quebrantamento dele no meu coração é choro de alegria, porque eu estou vendo que Deus está realizando a obra. Mas chorar é necessário. Agora, qual o princípio? Chore, mas pare de chorar. Não é para chorar o tempo inteiro. Quantos dias que Neemias chorou? Não ficou chorando a vida inteira, não. Não foi um mês inteiro, não. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias.
Alguns. Então, é para chorar? Chorar é bom? É, mas não é para chorar a vida inteira, não é para chorar para sempre. Chora um pouquinho, para de chorar e volta para a vida, porque a vida continua, né? Então o princípio é esse: chore, mas não chora a vida inteira, chora um pouco, extravasa as dores do coração, o peso da alma. Faz como Neemias faz isso, como Davi. Você lê os salmos, quantas vezes você vê o salmista escrevendo, você fala assim: ninguém ia escrever isso aí sem estar chorando, né? Você tem salmos quando Davi fala assim: Senhor, esquecer-te-ás porventura de mim para sempre. Quando ele chega a fazer um apelo desse é porque ele está em lágrimas. E Davi passou por momentos assim. Antes de ser rei, quando ele tinha que ficar se escondendo em caverna, porque Saul ficava caçando ele para matar. Depois de ser rei, quando ele tropeçou, cometeu pecados, coisas tristes aconteceram na casa dele. Quando ele viu seus filhos brigando, quando um filho morreu, e nesses ambientes ele foi escrevendo aqueles salmos. A gente gosta tanto dos salmos, sabe por quê? Porque quando você está lendo o salmo, parece com você. A gente se identifica quando a gente lê o salmo, que a gente percebe, quem escreveu aquilo ali sentia o mesmo que a gente sente. Mas esse momento de emoção diante de Deus, ele tem que ser trazido diante do trono de Deus. Você traz o seu choro, traz suas lágrimas, mas depois levanta a cabeça e vamos seguir em frente. E aí nós vamos para o quarto princípio aqui, que a gente aprende com Neemias. Neemias orou, colocou sua necessidade, seu clamor, sua tristeza, lembrou das promessas de Deus. Nas orações, Neemias falou: Senhor, esse povo é o teu povo, esse povo está arrependido, Senhor, tem misericórdia, fez confissão de pecados. Mas isso aqui está tudo dentro daquele conjunto da oração. Eu vou deixar aí para eu poder aproveitar esses últimos minutos e andar um pouquinho mais. E o que Neemias faz? Neemias planeja uma saída para aquela calamidade onde ele se enfiou. Veja só, que antes de ir falar com o rei, ele já pensou exatamente o que ele precisava. Ele ficou pensando o que daria para fazer. Ele planejou. No seu planejamento, ele não só colocou objetivos. Qual que era o objetivo? O objetivo era ir para Jerusalém e reconstruir os muros, as casas e o templo. Esse era o objetivo dele. Qual que era a estratégia dele? A estratégia dele é falar com quem resolve. Aqui deixa eu abrir um parênteses, que aqui por si só, esse aqui dava um princípio sozinho aqui. A gente tem mania de falar. Às vezes a nossa ideia é boa, o plano é bom, mas você não leva para a pessoa certa, você leva para a pessoa errada. Aí falar com a pessoa errada é uma desgraça, desculpa o termo, mas é terrível. Aí você está perdido, né? Não adianta falar com a pessoa errada, você tem que falar com a pessoa certa. Neemias começou muito bem, começou falando com Deus, e nós temos que imitar esse passo, é oração. Planejou, ele precisava, para ir para Jerusalém, precisava da autorização do imperador. Então com quem que ele tinha que falar? Tinha que falar com o subchefe, com o do subchefe? Não ia adiantar. Ele precisava falar com quem? Ele precisava falar com o imperador. E aí vejam só, que o mesmo que era cheiro de morte para ele todo dia, que era levar a comida do imperador, ter que comer a comida para ver se ela não estava envenenada, aquilo automaticamente, quando ele viu um problema, que era o problema do seu povo, a crise dele se converteu de crise em oportunidade. Olha quanta coisa boa tem aqui. Quando a gente tira os olhos, Hugo, do problema da gente e começa a olhar para os outros problemas que existem, a gente vai descobrir que às vezes o nosso problema, na realidade, é a oportunidade que enseja a solução para problemas ainda maiores. Então vejam só, Neemias pensou: preciso falar com o imperador, porque é ele que pode resolver. E então ele viu exatamente, quando eu for falar com o imperador, eu preciso falar o quê? Porque tudo bem, chego lá e o imperador aceita conversar comigo, o imperador fala: o que você precisa de mim? Neemias já colocou na listinha dele: eu preciso de madeira, preciso de passaporte para atravessar para o lado de lá, preciso de carta do rei me autorizando a ir lá, preciso de autorização para que eu pegue madeira lá nas florestas do rei, do imperador, preciso tirar madeira de lá. E madeira não vai voando, e naquela época não tinha nem trem, nem caminhão, nem nada. Eu preciso do quê? De gente para puxar essa madeira para lá.
Neemias pensou em tudo isso. E então nós aprendemos com Neemias, aprendemos que na vida não adianta a gente só sorrir, chorar e orar. A gente tem que fazer o que também? A gente tem que planejar. E uma vez que a gente planeja, a gente tem que executar. Isso é princípio para a vida, irmãos. Vocês já encontraram, já conviveram com gente que é cheia de plano, mas nunca faz nada? O mundo está cheio de gente assim. Do mesmo jeito que tem gente também sempre fazendo alguma coisa, mas nunca planeja e também nunca dá resultado nenhum. Eu estou mais desse lado aí. Às vezes eu estou muito mais da ação e às vezes depois você perde um tempão fazendo coisa e faz, poxa, mas se eu tivesse planejado, não precisava nem ter gastado tanto esforço e teria chegado em algum lugar. E às vezes a gente não, né? Então a gente precisa juntar essas duas coisas. A gente tem que ter plano e a gente tem que ter execução. O que eu falei que abri um parênteses lá sobre essa questão de falar, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto quando a gente tem uma boa ideia ou quando a gente tem um bom problema ou um grande problema, com quem a gente vai compartilhar isso. Porque a boa ideia pode ser roubada e o grande problema ainda pode piorar. Lembra que nós falamos no começo? Não tem problema tão ruim que não possa ficar ainda pior. Vou contar uma história para vocês. Eu já contei isso aqui uma vez. Quando a gente não fala com a pessoa correta, as chances das coisas piorarem são muito grandes. Então, imagine que cheguei numa oficina do parente do Dario ali, né? Do cunhado do Dario, uma vez. Cheguei na oficina lá, muito meu amigo, sempre arrumo, faço algum servicinho lá com ele. Cheguei lá com o bico injetor do carro entupido. Primeira pergunta do mecânico: pastor, onde o senhor tem abastecido o carro? Aí eu falei, eu abasteço sempre nesse determinado posto. Ele falou, poxa, pastor, não abasteça mais lá. Olha, é o seguinte, o amigo de um amigo meu, me contou que o dono do posto, ele está em dificuldade financeira. Então o que ele faz? Toda semana ele compra um pouquinho só de combustível. Pouco. Lá no tancão dele, quando ele põe o combustível lá, fica um pouquinho e o pior. Como ele põe combustível dia sim, dia não, mexe com o fundo do tanque, a sujeira sobe, o senhor abastece lá, a sujeira vem toda para o tanque. Então, olha, melhor o senhor mudar de posto. Aí eu caco os meus botões e fiquei pensando, olha que maldito o cidadão, maldita a hora que o camarada foi contar isso, ou se foi algum funcionário, não sei, quem foi que espalhou isso. Porque o camarada já está em crise, o que ele precisa? Ele precisa que o posto dele encha de gente para ele poder sair da crise. Aí a notícia de que ele está em crise, pondo só um pouquinho de combustível, vazou. E aí os mecânicos, todo mundo ficava sabendo. Eu mesmo aconselhei uma meia dúzia, olha, não vai naquele posto lá, porque você vai ter um prejuízo aí. Percebe que como abrir a boca para falar, às vezes, de coisas nossas, para a pessoa errada, é um grande risco? Isso acontece também no relacionamento conjugal, né? Aquele marido que você acha que é o pior de todos os maridos, né? Ele não tira o sapato para entrar em casa, né? Não abre a porta do carro para você entrar, né? Ele é grosso, é duro, e você fica chateado. Aí você começa a falar do marido para a vizinha que é solteirona, né? Não tem um companheiro. Aí você fala, meu marido é grosso. Você fala assim, eu não ligo. A vizinha pensando, eu não ligo para ser grosso. Homem tem que ser homem mesmo. Homem raiz é assim mesmo, né? Homem delicado é Nutella. Aí, né? Aí outro dia você vai lá e reclama assim, meu marido entra com sapato sujo dentro de casa. A vizinha fica pensando, mas coitado do homem, chega, trabalhou o dia inteiro, entra com sapato lá. E eu vou falando com ele todo dia. Com o passar do tempo a vizinha começa a pensar, viu, mas é um partidão, né? E ela está reclamando de barriga cheia, né? Aí um dia, seu marido fica chateado com a sua pegação no pé, e ele resolve ficar lá no muro, na frente de casa, para passar. A vizinha chega e fala, olha, mas o que está acontecendo? E o cara abre o coração, daí para frente não precisa contar mais o que vai acontecer. Tudo por quê? Porque a esposa foi ficar compartilhando suas crises, seus problemas com quem? Com a pessoa errada. A pessoa errada. A gente não pode ficar falando com a pessoa errada. A gente tem que orar e pedir para Deus, Senhor, eu preciso resolver um problema, me ajuda a saber quem procurar e com quem falar.
Isso é muito importante. Então, um parênteses aqui, isso é princípio para a vida também. E nesse capítulo 1 e 2 de Neemias, a gente aprende tanta coisa aqui. Neemias não foi falar com seus companheiros, que eram também escravos como ele. Neemias não foi falar com os oficiais de Artaxerxes. Neemias foi falar diretamente com Artaxerxes, com quem podia ajudá-lo. Primeiro ele falou com Deus, e depois ele foi falar com Artaxerxes. E ao chegar em Artaxerxes, ele chegou com um plano pronto, porque ele era um camarada que planejou como sair da crise em que ele estava exatamente organizado. Bom, vejam só, falou o que ele queria, o rei deu positivo, ok, mas veja que coisa bonita, coisa linda, que também tem que ser princípio para a vida da gente. Depois que Neemias falou tudo, o rei disse que ia dar tudo. O rei perguntou, mas esse negócio vai durar quanto tempo? Quando é que você volta? Vocês acham que Neemias era um bom funcionário ou era um mau funcionário? Se ele fosse um mau funcionário, o rei ia dar graças a Deus. Vai embora que você crê que não volta nunca mais. Qual que é a preocupação de Artaxerxes? Quando é que você vai voltar? Viu? Não é uma coisa que parece incompatível com a figura de um imperador. O imperador está lá preocupado se o copeiro vai voltar a servir ele ou não. E aí você percebe que na função de copeiro, na realidade Neemias era muito mais do que um copeiro. Assim como Daniel também, na função dele, durante o tempo em que ele esteve ao lado de Nabucodonosor e de Dario, na função dele eles foram muito mais do que auxiliares. A prova que nós temos que esses homens como Daniel, como Neemias, eles foram muito mais do que simplesmente a função que eles tinham, é que quando você tem o nascimento de Jesus, logo depois, e a gente não sabe quanto tempo depois, mas logo depois, aparecem lá reis do Oriente, são chamados de reis magos que vieram. Sabe de onde vieram esses reis magos do Oriente? Eles vieram precisamente dessa região aí, da região da antiga Babilônia, da antiga Nínive. Eles vieram dessa região. Estes são os reis do Oriente. Por que eles vieram de lá? Porque eles tinham escritos antigos que davam para eles profecias a respeito de um verdadeiro rei que nasceria e que uma estrela apontaria o nascimento desse rei. Quem disse isso para eles? Isso que eles tinham eram as heranças deixadas por Daniel, por Neemias, por outros homens de fé que viveram ali. Quando Artaxerxes está preocupado se Neemias vai voltar ou não, a gente aprende com essa preocupação aí, que Neemias era muito mais do que um funcionário qualquer. Neemias fazia o que ele fazia, mas ele fazia como um servo de Deus. E aí tem uma perguntinha para nós. Nos trabalhos que nós exercemos por aí, quando a gente dá notícia de que a gente vai sair, as pessoas, elas dão graças a Deus que você está saindo, ou elas querem saber quando é que você pode voltar? Isso é uma boa pergunta para a gente fazer, especialmente para quem é funcionário e é crente, está aqui. Uma pergunta para todos nós. Naqueles trabalhos, nos meus ofícios, as pessoas querem me ver pelas costas, ou elas querem que eu continue? Isso é importante. Princípio para a vida. Todo lugar por onde você entrar com a porta aberta, saia deixando também a porta aberta. Não seja apenas, você foi contratado para carregar água, não carrega só água. Carrega água, mas carregando a água, cante, fale de Jesus, auxilie quem está precisando de alguma outra coisa. Faça mais do que aquilo que você foi chamado para fazer. O que a palavra de Deus diz? Que quando nós fazemos apenas o que nós somos mandados, nós somos o quê? Servos inúteis. E aí quando você olha para a vida de Neemias, aí você fica pensando, esse era um escravo que o rei queria de volta. E dá para imaginar por quê, se você vê o que Neemias vai fazer com o restante dessa história, que ele vai ser o grande homem da reestruturação da vida civil do povo de Judá. É Neemias, um escravo, mas um escravo que reorganizou e reconstruiu uma cidade inteira. Não é qualquer escravo. Esse aqui é um homem que fazia tudo o que ele fazia com excelência. A gente precisa aprender isso. Por último, para encerrar, tem mais aqui, mas o tempo não permite. Eu quero lá no finalzinho,
no versículo 10, Neemias consegue aquilo que ele pediu, ele junta o que o rei deu, as cartas, a liberação, consegue madeira, consegue os oficiais do exército, os cavaleiros, para puxar essa madeira para lá, e o versículo 10 disse que um certo Sambalá e um certo Tobias ficaram sabendo daquele negócio, mas ficaram contentes ou ficaram com raiva? Ficaram tristes. Aonde esses dois viviam? Esses dois viviam em Jerusalém, e eles se favoreciam da miséria do povo de Judá. Quando eles souberam, quando esses dois souberam que Neemias estava vindo para reconstruir a cidade, eles ficaram chateados. Então aí, constatação, primeira constatação, depois o princípio. Constatação: sempre, 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 assim como 2 mais 2 são 4, sempre haverá gente incomodada com o seu trabalho. Sempre haverá gente irritada com a sua alegria. Sempre vai ter gente inconformada com a sua disposição de trabalhar. Um jeito bem clássico de mostrar isso é, imagine o seguinte: imagine você está na sua casa e de repente no sábado, aquele sábado que todo mundo quer dormir até mais tarde, alguém acorda às 7 horas da manhã e vai para a cozinha, lava a louça e faz café. Aí você levanta assim: hoje que dá para a gente dormir até mais tarde, você fica lavando louça e fazendo barulho. O filho olha e fala assim: poxa vida, mas achei que eu estava fazendo bem de acordar cedo e lavar a louça. Mesmo as atitudes mais nobres, sempre tem alguém que fica chateado. Então a gente precisa ter essa constatação para a gente não se surpreender com essas coisas e para a gente ficar preparado. Por mais bem feito que você faça uma coisa, sempre vai ter um elemento que vai ficar indignado, vai ficar chateado, não vai gostar do que você fez. Como é que eu lido com isso? Princípio para a vida. Isso está ao longo de todo o livro de Neemias. Esses Sambalá e esses Tobias vão dar trabalho para ele o livro inteiro. Chega uma hora que ele precisa pegar um deles pelo colarinho e dar um chacoalhão. Ele está aqui em Neemias, ele faz isso. Chacoalha um desses indivíduos aqui. Neemias vai conviver com esses dois, conviver com eles. E a gente precisa aprender com Neemias o seguinte: não se iluda achando que dá para viver sem lidar com a oposição. Nós temos que aprender com isso. O que a maioria de nós faz, na maioria das vezes, é que sempre que surge oposição no lugar, a gente faz o quê? A gente retrai e pega outra direção. Aí surge oposição naquela outra direção, daí você retrai e muda de direção. E a gente fica fazendo isso a vida inteira. A gente faz isso com um problema. Quando surge um problema, às vezes a gente, ao invés de resolver o problema, a gente prefere fazer o quê? Dá 2 passos para trás, deixa o problema ali, que fica igual um câncer, só crescendo, e você pega uma outra direção. Neemias não deixou de ir para ajudar porque tinha Sambalá e Tobias lá chateado. Ele foi para ajudar. Quando ele começou a trabalhar, todo dia esses camaradas chegavam com uma notícia para Neemias e falavam assim: não vai dar certo fazer isso. Porque se fizer isso vai ter problema. Ou chegava para o povo trabalhar, e todos os dias o Neemias ia, conversava com eles, conversava com o povo, orava, falava com Deus. Neemias conviveu com essa oposição. Conviveu, sem fugir, sem tomar outro rumo e sem se deixar vencer por ela. Ele conviveu com ela até o fim. E aí a gente aprende com isso. Aprende que oposição não é para te colocar aquele medo gélido no coração que você foge. Oposição, na realidade, ela existe na vida da gente exatamente para nos treinar para que a gente melhore. Veja só, quando você não tem oposição, você na realidade se torna cego. Está percebendo isso? Porque a oposição, ela tem um poder na vida da gente. A oposição faz a gente enxergar o que a gente, todas as pessoas que concordam com a gente, não veem. Se você juntar um time de 10 pessoas, e essas 10 pessoas pensarem da mesma forma, esse time não vai vencer. E a gente já viu isso na nossa seleção, por exemplo. Não vai vencer. Por quê? Porque esse time só enxerga de um jeito. Aí você precisa de gente que discorde de você para enxergar as outras coisas que você não enxerga. Então, esse é um dos argumentos porque a oposição é boa. Além disso, a oposição é boa também porque ela vai
fazer com que você adquira domínio próprio, paciência, longanimidade. Estes atributos, que são atributos do Espírito Santo na nossa vida, eles só podem ser trabalhados a partir de um ambiente de oposição. Se eu não tiver um ambiente de oposição, como é que eu vou saber se eu tenho domínio próprio? Como é que eu vou saber se eu tenho paciência? Como é que eu vou saber se eu tenho longanimidade? Então, o princípio aqui para nós é: não fuja da oposição, mas entenda que a oposição também é ferramenta de Deus para nos treinar. E nem reclame com Deus: ó, Senhor, tem um espinho que não me deixa sossegado. Não. Por que Paulo diz: agradeça ao Senhor por todas as coisas, em tudo dai graça? Se você pegar uma lista que Paulo vai colocar lá na carta aos Coríntios, ele vai falar de um tal de Alexandre Latoeiro, que lhe causou muitos males, né? Esse camarada aí foi amigo ou entre aspas, né? Foi um falso amigo de Paulo, que armou ciladas contra Paulo, causou muitos danos para a vida dele. Paulo conviveu com eles, não só com eles, e outros líderes também conviveram com oposição. Você vai encontrar situações. Moisés teve que conviver com vários opositores. Quando Moisés saiu do Egito com o povo hebreu, não saiu só hebreu, veio um bocado de egípcios junto, e toda hora que alguma coisa começava a demorar, os egípcios chegavam: era melhor a gente ter ficado lá. Judeu, hebreu e egípcio junto. Quando eles foram construir lá aquele bezerro de ouro lá, tinha muito egípcio no meio ali ajudando. Ou vocês acham que a ideia veio da onde? Então, oposição sempre esteve presente na vida, inclusive dos grandes. O próprio Senhor Jesus, dentro do conselho dos apóstolos, um dia chega uma mulher lá e quebra um vaso de perfume caro e fica ungindo Jesus com aquele perfume. O que Judas fala? Era melhor ter pego isso daí, vendido e dado dinheiro, comprado cesta, comprado comida para os famintos. E aí o próprio texto explica: ele falou isso porque ele era o cuidador da bolsa, era o tesoureiro. Talvez, provavelmente porque estava fazendo alguma coisa errada lá com o dinheiro da tesouraria. Mas oposição estava presente. O próprio Senhor Jesus enfrentou forte oposição dos homens. Vocês acham que Jesus não tinha poder para acabar com toda oposição? Ele podia, com uma palavra da sua boca, destruir todos os seus opositores. Entretanto, o que ele fez? Ele se deixou crucificar pelos opositores. Isso deve ter uma lição para nós. É claro que tem. Que a oposição, ela possivelmente nos causa mais bem do que os apoios. Provavelmente nós vamos aprender muito mais com quem faz oposição do que com quem concorda com a gente. Então não evite as suas oposições, mas conviva com elas e aprenda com elas. Obviamente sem ceder no que é certo. Neemias não cedeu. Neemias cumpriu a sua missão, o que ele se propôs a fazer, ele fez, apesar da oposição de Sambalá e Tobias e de outros, mas ele cumpriu. Mas com certeza, quando ele terminou a sua missão, ele estava muito mais treinado do que quando ele começou, porque ele teve que lidar com essas oposições e com essas dificuldades. O livro de Neemias, daqui por esses dois meses nós vamos ter, vou tentar aprender com vocês um pouco mais sobre a vida desse homem que nos dá tantas lições, e foi um instrumento tão poderoso de Deus na vida do seu povo. Um homem vitorioso, mas a sua vitória não foi nem sem choro, não foi sem planejamento, não foi sem ação. Sua vitória foi conquistada através desses princípios. Um homem alegre, fala de alegria e vive com alegria. Tem dia para chorar, mas na grande maioria dos dias ele está alegre. Senhor nosso Deus, nos ajude a imitar isso que nós vimos hoje na vida de Neemias, e que isso seja bênção na vida de cada um de nós. Que a gente possa usar esses princípios, ó Deus, para caminhar, ó Deus, caminhando por fé, olhando, ó Deus, para o Senhor, vivendo não por aquilo que vemos com os nossos olhos carnais, mas por aquilo que contemplamos, ó Deus, pela fé que o Senhor tem preparado para nós. Encarando, ó Deus, as dificuldades desta vida, mas sem perder a alegria, sem perder o entusiasmo, sempre, ó Deus, levando diante do Senhor nossas necessidades em oração, chorando, ó Deus, com sinceridade nos momentos em que isso for necessário, mas também parando de chorar, tomando as rédeas, ó Deus, do nosso dia a dia,
planejando, agindo, conversando com as pessoas certas. Guarda os nossos lábios, para que a gente não saia por aí falando com todas as pessoas, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha, porque isso certamente vai nos trazer problemas. Mas ajude-nos, ó Deus, a falar, procurar compartilhar, ó Deus, nossos planos, nossos projetos, nossas necessidades com gente, ó Deus, que a gente sabe que teme ao Senhor, que é comprometida com o Senhor e que realmente pode nos auxiliar. E ajude-nos, Senhor, a conviver com as oposições, sem correr, sem fugir, sem ceder, sem extrapolar, mas que a gente possa conviver com a oposição, sabendo que o Senhor está nos ensinando através dela. E que assim, ó Deus, com o passar dos anos, o Senhor nos faça, ó Deus, amadurecer, através das dificuldades que todos nós teremos que enfrentar, porque a Tua palavra deixa muito claro que na vida, ó Deus, nós temos que passar por estas provações para sermos aprovados diante do Senhor. Então dá-nos, ó Deus, a paciência, a sabedoria para fazer isso. E quando, ó Deus, sentirmos vontade de chorar, que o Senhor nos faça sentir realmente a liberdade que nós temos, ó Deus, para chorar. Porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Os motivos para nós chorarmos, ó Deus, são muitos, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor de todos eles enxuga as nossas lágrimas. Então ajude-nos, ó Deus, a ter força para encarar as nossas dificuldades, não sem choro, mas com toda sinceridade, levando-as diante do Senhor em oração. Assim, ó Deus, suplicamos a Tua bênção nesta noite sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe.